Saudações em Cristo Jesus para todos vocês. Eu convido vocês hoje a abrir as vossas Bíblias em carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que nos diz o seguinte. Vamos aqui, ou melhor, epístola, né? Vamos para a epístola, que é a palavra mais bonita. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente fica hoje perguntando a si próprio como pode, né? Existir pessoas ainda na face da terra que não acreditam na atuação do mal. Elas até acham que isso é uma contingência humana, né? A gente achar que as coisas acontecem simplesmente porque é normal do homem. Mas o diabo, ele existe desde o princípio. Ele foi criado por Deus, Lúcifer, como anjo de luz, mas ele se rebeliou, né? Uma terça parte dos anjos, e assim Deus lançou abaixo a terra. E hoje a gente vê aí as coisas que acontecem. Então há aqueles que não acreditam na atuação do diabo e há aqueles ainda que acham que tudo que acontece nessa vida é o diabo que fez. Todas as duas partes estão erradas, né? Porque existe a atuação humana, sim. O ser humano, ele tem participação porque é permissivo pelo ser humano a tomar as atitudes. Ele tem a liberdade de agir. Então não é o diabo que foi lá e usou a mão do indivíduo para roubar, né? O diabo, ele induziu ele. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é mentiroso, ele tenta as pessoas, persegue as pessoas, acusa as pessoas. Ele simplesmente foi lá e jogou o dardo inflamado, né? Mas quem cometeu o ato foi a pessoa. Então a pessoa ela vai ser punida também, ela vai ter consequência por ela ter roubado, matado, enfim, caluniado. Isso é atuação humana. Mas o diabo existe sim. E ele é o nosso acusador. A Bíblia vai falar, o próprio Jesus fala lá em João 8. A gente encontra lá em João 8,44, que nos diz o seguinte. Olha o que diz lá em João 8,44. Que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vive semeando contenda, mentiras entre as pessoas. Muitas das vezes as pessoas, do nada, elas se revoltam contra as outras pessoas, mudam o seu jeito de ser. Muitas das vezes você tem uma amizade ou tem um relacionamento com alguém, ou até mesmo marido e mulher, vice-versa, e de repente começa aquele clima, aquela situação difícil. E muitas das vezes nós temos que parar, analisar e vigiar, porque o diabo ele está ali por trás, ali tentando destruir os lares, tentando destruir as famílias. Uma coisa que Satanás ele tem trabalhado muito nos últimos dias, eu tenho observado isso muito de perto, tenho sido vítima disso, é através da inveja. Pessoas têm invejas, as pessoas caluniam por inveja, se levantam, manipulam e tentam muitas das vezes até roubar a nossa paz. Isso é função do diabo, mas a pessoa, como eu disse anteriormente, ela tem participação. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11, diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que nos revestir, tá, irmãos? Através da oração, através da leitura da Bíblia, através do jejum, através de uma vida de vigilância, né? Cumprindo ali a palavra de Deus, nos revestindo, usando o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, para que assim nós possamos resistir ao diabo, que ele venha fugir de nós, tá? Então, que nós possamos neste dia, através desta mensagem, aplicar os nossos corações a vigiar, como está escrito aqui no texto aqui de 1 Pedro aqui, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não é o nosso amigo, ele é o nosso adversário. Ele vive
andando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu também quero te dizer neste dia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. O redor vem antes do derredor para te guardar e livrar você de todo mal. Então tome posse. Está passando por um problema difícil, está sendo perseguido, clame ao Senhor, porque o Senhor vai te dar graça. Outra coisa, cuidado com a sua mente. O diabo ele tenta manipular as mentes para que as pessoas fiquem com a mente confusa e te olhem com o olhar atravessado, ou você venha olhar alguém com o olhar atravessado. Às vezes alguém que te fez tão bem, foi bom para você, foi uma pessoa que te ajudou, e do nada o diabo consegue induzir a tua mente e você se levanta contra aquela pessoa para tentar prejudicar ela de alguma maneira. Cuidado. A Bíblia diz lá também no livro de Gálatas: não erreis, porque de Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E por último, eu quero deixar para você o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que nos diz o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Só existe uma condição. É condicional de nós vencermos as forças negativas. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É somente se policiando, se guardando. Deu vontade de falar da vida dos outros? Bota uma trava na boca, fecha a boca. Deu vontade de ter inveja, almejar o que o outro tem? Clame o sangue de Jesus para que a sua visão seja mudada. Vá trabalhar, vá lutar para que você venha alcançar. Porque se aquela pessoa conseguiu alguma coisa, é porque ela se esforçou, Deus achou graça e abençoou ela. Mas isso não quer dizer que você também não possa ser abençoado. A gente tem um exemplo lá de Caim e Abel. Abel ofereceu o melhor, Caim ofereceu o resto. Ele teve inveja do seu irmão e o matou. Cuidado, que muitas das vezes nós não matamos com a boca, com as ações, com um tiro, com uma facada, mas matamos com a língua. Então venhamos vigiar, nos policiar diante de Deus. Tá bom? Espero que esta palavra que Deus propôs para o meu coração hoje sobre o acusador, ela venha falar ao teu coração. Tome posse dessa mensagem de Deus para a sua vida. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se inscreva no nosso canal, clique aí no link em azul que eu estou enviando, e abaixo vai estar escrito uma palavra bem embaixo, quando você entrar no canal do YouTube, inscrever-se em vermelho. Clique ali, se inscreva, clique no sininho de notificações em todas e você receberá as nossas notificações. E por último, divulgue a mensagem de salvação para aquele que precisa ouvir esta palavra. E eu fecho esta mensagem dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.